cotidiano, devido à nossa correria, nossa vida corrida, e às vezes até o nosso estresse, fadiga, a gente passe por uma série de questões e não pare para pensar sobre elas. Mas existem questões que são urgentes, digamos assim, e em alguma medida a gente precisa em algum momento parar e pensar, parar e refletir. E uma dessas questões, no tocante à nossa dinâmica de fé, é a questão dos dízimos. A gente tem que pensar como isso tem sido feito, praticado e pregado nas nossas igrejas. E a gente pode fazer isso a partir de uma comparação bíblica, de como o dízimo era ensinado no Velho Testamento, como isso se deu ou não no Novo Testamento e como isso se dá hoje em dia. Então, veja bem, no Velho Testamento, a gente observa que os dízimos, ou o dízimo, era um ensinamento da lei judaica, um ensinamento da Torá, da lei de Moisés, para que houvesse sustento para os levitas que cuidavam do templo. Sim, sustento. Para os levitas, era dada a 10ª, ou seja, 10% de tudo que se produzia naquela pequena sociedade agropastoril. Então, a pessoa que colhia uma fruta, um legume, ou aquele que produzia algum tipo de carne, eles tiravam 10% daquilo e doavam ao templo para que houvesse sustento dos levitas que estavam lá trabalhando naquela instituição, naquelas tarefas espirituais, religiosas. Ou seja, os levitas não enriqueciam com o dízimo, os levitas não trocavam as suas posses, os levitas não tinham o carro do ano. Os levitas utilizavam o dízimo apenas para se sustentar, enquanto tinham sua alegria e seu prazer no cumprimento de suas tarefas para Deus e para o cuidado do povo. No Novo Testamento, diferente disso, a gente observa que não há uma diretriz, uma imposição norte a respeito do dízimo. A Igreja de Atos dos Apóstolos colocava como norte a liberalidade pelo amor, pelo cuidado. Ou seja, todos os membros da Igreja de Atos, da Igreja primitiva, vendiam tudo o que tinham e doavam naquela igreja que se formava, naquele princípio de história da igreja. E assim, não havia quem tivesse mais, quem tivesse menos, mas todos doavam e partilhavam todas as suas posses. Hoje em dia, o que nós vemos não se parece nem com o Velho Testamento, nem com o Novo, mas se usa, na verdade, uma narrativa falseada do Velho Testamento para tentar aplicá-la enquanto um norte, enquanto uma lei, enquanto uma ordenança de Deus na contemporaneidade. A gente vê em vários templos, em vários lugares, sendo dito que nós devemos dar os dízimos porque assim repreendemos o devorador, utilizando versículos bíblicos a respeito disso, e não contextualizando, não dizendo que isso era uma diretriz do Velho Testamento para a sociedade judaica, para que naquele momento os levitas tivessem pão e sustento. Ao contrário, também não se prega sobre a liberalidade da igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, para a qual nada era imposta. Por fim, a gente precisa parar e pensar como essa questão está sendo tratada dentro das nossas igrejas. Ora, se há uma manipulação do Velho Testamento, se não há uma concordância com o Novo Testamento, há biblicidade nisso? Há escopo teológico? Há alguma base teológica que diga que deve ser feito como é feito nos nossos templos, nas nossas instituições? Meu querido irmão, minha querida irmã, veja que nós não estamos numa narrativa contrária à materialidade prática da nossa vida. É claro que uma instituição, qualquer instituição, tem aluguel, conta de água, conta de luz para pagar. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos para as narrativas que muitas vezes são manipuladas dentro das nossas instituições de fé, para que com isso muitos sejam explorados por meio do pouco que têm da sua moeda e poucos enriqueçam, poucos tenham abundância, grandes lideranças, grandes mercadores da fé. Que nós possamos, nas nossas instituições, nas nossas comunidades de fé, levarmos essa reflexão. Levarmos uma reflexão a respeito da transparência dos recursos que são colhidos e dos recursos que são injetados, para onde eles vão, quem se beneficia nisso. Que nós possamos levar para as instituições de fé que fazemos parte, para as nossas comunidades de fé tão amadas, o debate, a reflexão. Porque uma igreja que não se permite ser questionada é uma igreja que, sem estar percebendo, permite e viabiliza o autoritarismo idólatra do ego. Ou seja, não se pode questionar, não se pode conversar. Que nós possamos esperançar por igrejas que fazem da sua colheita de recursos
instrumentos de combate à desigualdade social e não do enriquecimento ilícito de uns poucos punhados de líderes religiosos.